Então, vamos aqui para a quinta questão, onde a quinta questão me apresenta aqui um gráfico, né? E aí eu falo que para você resolver as questões aqui, primeiro eu recomendo você colocar os dados da questão, né? Então, os dados da questão aqui me diz que um gráfico apresenta a variação da temperatura de acordo com esse gráfico aqui embaixo, em função do tempo. Então, aqui você tem dois eixos, o eixo da temperatura e o eixo aqui do tempo. E o tempo está em minutos, tá vendo? E a temperatura está em Celsius. Aí ele diz que ao ser aquecido por uma fonte que libera uma energia de potência constante, então ele primeiro me disse aqui a potência, né? A potência está em 150 calorias por minuto, né? Então, 150 calorias por minuto. Aí pergunta, se é obrigado a transformar para segundos, assim, vai depender das informações, né? Porque se aqui a potência tem que estar em calorias por minuto, é porque o tempo tem que estar em minutos. Mas o tempo aqui está em minutos, ó. Então eu não preciso transformar, ok? Então ele diz a massa do corpo aqui, ó, que é de 100 gramas. Então M, que é de 100 gramas, né? E ele logo em seguida, né, pergunta para mim quem é o calor específico, que é o Czinho minúsculo, né? E aí eu vou botar as informações do gráfico. No gráfico aqui eu tenho o eixo da temperatura, né? O gráfico começou aqui, então começou no 20, né? E terminou aqui, que foi até o 140. Então, a variação da temperatura é de 20 até 140, então é só fazer 140 menos 20, né? 140 menos 20 dá 120. O outro, nós temos o tempo, né? Ó. O tempo que a potência ficou ligado foi um tempo de 10 minutos. Tempo de 10 minutos. Pronto, então eu quero o calor específico, né? Aí tem que descobrir lá qual das fórmulas, né? Eu vou usar. Qual das fórmulas eu vou usar? Aí eu disse, qual é a que tem calor específico? Nós temos duas lá, né? Tem essa que é a Q macete, que é Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E nós temos também aquela que tem o Czão, que é a capacidade térmica, a M vezes C. Só que a gente não vai usar ela porque a gente não tem a capacidade térmica aqui. Aí por que eu sei que vai usar essa? Ó, eu não estou em busca do calor específico aqui. Aí o calor específico precisa de quem? Eu preciso da massa, eu preciso que está aqui, ó, 100, a variação da temperatura, que é 120, e aí você vai dizer, ah, mas não tem o quê? Mas observe que você tem a potência e a variação da temperatura, né? Ó, você tem a potência e a variação da temperatura. Como você tem a potência e a variação da temperatura, eu lhe mostrei a fórmula da potência, né? Lá diz que potência é igual a quantidade de energia dividido pela variação não, pelo tempo, né? Então, eu tenho a potência e tenho o tempo. Então, eu tenho o que aqui da história. Então, primeiro eu vou calcular aqui quem é o que da história, ó. A potência é 150 calorias por minuto, né? O tempo é 10 minutos. Então, fazendo meio pelos extremos aqui, ó. Q vezes 1 dá Q, né? E 150 vezes 10 dá 1.500. Aí, como aqui é a quantidade de energia e aqui a potência está em calorias por minuto, aqui vai ser 1.500 calorias, né?
Então, eu já encontrei o que eu precisava, né? Ó. Já encontrei o que eu precisava. Aí agora eu posso usar a fórmula, né? Ó. Já que agora eu tenho o Q, eu tenho o M e eu tenho a variação da temperatura. Então, substituindo lá na fórmula, o M é o 1500 da história, né? Ó. O M é o 1500 da história. O M é o 100 da história. O C é o que eu estou procurando. E a variação da temperatura aqui é 120, né? Então, multiplicando ali 100 vezes 120, né? Você tem 12.000 C. Aí agora é só passar o 12.000 dividindo para o outro lado. Então, C é igual a 1.500, né? Dividido por 12.000. Ok? Então, você dividindo ali por... Corta os dois zeros em cima, 2 embaixo, fica 15 dividido por 120. Então, dá 0,125. 0,120. Aí, calorias, né? Gramas Celsius. Essa questão aqui é igual à quarta, assim, do mesmo estilo, né? Tem um gráfico que tem a variação da temperatura e o tempo e pedia o calor específico, certo? Então, qualquer pergunta, mande aí, certo? Eu vou partir para a quinta questão, ou a sexta questão. Como eu disse, né? Eu vou estar refazendo esses exercícios aqui. Depois eu vou voltar para uns exercícios novos. É só essa semana, né? E aí vocês têm um vídeo aí, por isso que eu não vai precisar copiar, porque essas questões aqui já foram copiadas, né? Eu só estou refazendo, se você quiser ver novamente aí, logo depois aqui, quando terminar as aulas do terceiro ano, eu vou colocar os vídeos lá, certo? Então vamos lá para a sexta questão. Diz que tem um bloco de calor específico 0,094, tá aqui, né? Então aqui é o meu C minúsculo, né? 0,094 calorias gramas Celsius, né? E você tem uma massa de 1,20 quilogramas. Então você já percebe que a massa está na unidade de medida errada, né? Você tem 1,20 quilogramas e você tem que passar para gramas porque o calor específico aqui é calorias gramas Celsius. Então, transformando aqui 1,20 quilogramas em gramas, você tem 1.200 gramas, né? Então, num forno até atingir o equilíbrio térmico. O que significa dizer equilíbrio térmico? Significa dizer que a temperatura do bloco vai ficar igual à do forno, né? O equilíbrio térmico é quando as temperaturas se igualam, certo? Então, olha aqui o nome que eu falei que ia aparecer mais na frente, né? Ó, ele diz que nessa situação recebe 12.972 calorias. Então, quando ele usar a palavra recebe para a quantidade de calor, é porque ela vai ser um valor positivo, certo? Então, tome muito cuidado com essa palavrinha quando a questão de ser a quantidade de calor, né? Se falar o nome recebe, é porque vai estar positivos, ok? E ele diz que qual é o
em graus Fahrenheit a variação da temperatura. Então, veja só, quando eu descobrir a variação da temperatura aqui, ela não vai já sair em Fahrenheit, né? Por quê? Porque ó, a unidade de medida aqui do calor específico é calorias, gramas, Celsius. Então, quando eu descobrir aqui a variação da temperatura, eu vou encontrar a resposta em Celsius. Depois que eu vou passar a variação de temperatura para Fahrenheit. Então, vamos lá descobrir qual é a forma que tem variação da temperatura, né? Vamos ver a principal de todas, né? Que a gente sempre mais usa aqui, que é aqui macete. Vamos ver se já pode usar ela, né? Como é que eu sei que posso usar ela, né? A fórmula não tem 4 letras, eu preciso ter 3. Eu preciso ter o Q, que está aqui. Eu preciso ter o M, que está aqui. E eu preciso ter o C, que está aqui. Então, eu posso usar ela, né? Então, vamos lá. O Q aqui é 12.972, né? A massa, né, é 1.200 gramas. O calor específico é o que eu estou... Não, é aqui 0,094. E a variação da temperatura é o que eu estou procurando, né? Então, fazendo a continha aqui, ó. Vou repetir esse daqui para fazer a continha do outro lado ali. 1.200 vezes 0,094 dá 112,8. Aí, delta T, né? Aí aqui tá multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o espaço. Então, delta T é igual a 12.972 dividido por 112,8, né? 112,8. Então, ó, 12.972 dividido por 112,8 dá 115 graus, só que Celsius, né? Ele não quer a resposta em Celsius, ele quer a resposta em graus Fahrenheit. E aqui é a variação da temperatura. Aí eu falei para vocês que a gente tem a formulazinha que é mais prática, né? De transformar a variação da temperatura em um para o outro, né? Então, vamos lá usar a formulazinha. A fórmula da variação da temperatura foi aquela que eu escrevi aí na explicação. Tá no vídeo, tá nas fotos de vocês, né? A variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Aí agora é só substituir aqui que a gente vai encontrar a variação da temperatura em Fahrenheit. Se ele perguntasse a variação da temperatura em Kelvin, era o mesmo valor. Olha o que eu estou dizendo. A variação da temperatura em Celsius é o mesmo valor da variação da temperatura em Fahrenheit. Eu estou falando de variação de temperatura, não de só a temperatura, certo? Então, substituindo aqui, ó, 115 é o valor da variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a delta TF, né? Sobre 9, né? Delta TF sobre 9. Fazendo meio pelos extremos, né? Você tem aqui, ó, 5 delta TF é igual a 9 vezes 115, né? Dá 1.035. E aí agora é só passar dividindo 5, né? Delta TF vai ser igual a
1035 dividido por 5. E você dividindo isso daqui por 5, você tem 2 vezes 5, 10, 0. Então você tem 207 graus Fahrenheit. Essa é a variação da temperatura em Fahrenheit. Lembrando que a variação da temperatura em Celsius é a mesma variação da temperatura em Kelvin. Se ele pedisse em Kelvin, era 115 já a resposta, não precisava nem fazer o cálculo. Certo? Sim, a continuação da fórmula aqui, porque se tivesse em Kelvin, né, e pedisse para Fahrenheit, é o mesmo procedimento aqui que você fez, ok? Então vamos para a questão 7 agora. Se tiver alguma pergunta, mande aí. São as mesmas questões que eu estou fazendo das aulas anteriores, né? Então, veja aí se tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, né? E qualquer coisa, reassiste os vídeos novamente. Vou orientá-los quando terminar as aulas aqui do terceiro ano, ok? Partindo aqui para a nossa 7ª questão. A questão diz quantas calorias. Então ela pergunta pelo que da história aqui, ó. Quantas calorias? Então, na letra A, ele quer saber quem é o que da história, né? E ele quer em calorias, ó, a unidade de medida que ele quer. São necessários para aquecer 200 litros de água. Então ele disse o volume. O volume é 200 litros e é 200 litros de uma substância que eu falei para vocês, né, que era a água, né? Então, toda vez que ele diz o volume da água, automaticamente você tem a massa, né? Porque o mesmo valor em litros é o mesmo valor em quilos, mas isso acontece somente com a água. Foi por isso que ele nem disse a densidade da água, que vale botei aqui 20, é 200 quilos, né? Então, quando você tem 200 litros de água, você tem 200 quilos, ok? Então, vou colocar logo em gramas, né? Porque para você ter a potência em calorias, a massa tem que estar em gramas. Então, você tem 200.000 gramas, ok? E aí você tem aqui a variação da temperatura, que é de 15 para 70, né? Então, a variação da temperatura é 70 menos 15 graus Celsius. Então, 70 menos 15 graus Celsius, você tem aí 55, né? E aí você vai dizer, eita, cadê o calor específico, né? Porque para calcular a quantidade de calor que eu preciso da massa, né? Do calor específico, a variação da temperatura. A massa tá aqui. A variação da temperatura tá aqui. E cadê o calor específico, né? Aí eu falei para vocês, qual é a substância que nós estamos falando aqui, ó? É sobre a água. Eu disse que quando a gente tiver uma questão falando sobre a água, o calor específico você já tem que saber ele, né? E o calor específico da água é 1 caloria, né? Gramas Celsius. Aí, então, por isso que eu falei para vocês ficarem atentos quando a questão falar sobre a água. Então, vou lá substituir os valores, né? O Q da história, né, é igual a massa, que foi 200.000, né, gramas. O calor específico da água é 1, né? E a variação da temperatura foi 55, né? Então, você tem aí Q é igual a 200.000 vezes 1 vezes 55, 2 vezes 55 dá 110. E agora você vai completar com uns 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5.
Então tá aí, ó. 11 milhões de calorias, né? Ele quer em calorias. Tá aí, 11 milhões de calorias. Então eu respondi aí a letra A. E agora eu vou responder a letra B, né? A letra B ele pediu a potência, né? Ele pediu a potência na letra B. Então, qual é a forma que a gente calcula a potência, né? Eu falei, para a forma que a gente calcula a potência é você pegar a quantidade de calor e dividir pelo tempo. Veja que ele disse o tempo, ele quer a potência média em 3 horas. Eu vou ter algum problema calcular 11.000 e dividir por 3 horas? Não, mas eu vou colocar na unidade padrão. Qual é a unidade padrão, né? A unidade padrão é watts para potência. E aí, para você ter watts, você precisa, né? Opa, você precisa ter a potência em joule, ou a quantidade de calor em joules, e você precisa do tempo em minutos, ou segundos. Então, primeiro, aqui está em calorias a quantidade de calor. Eu vou passar isso daqui para joules. Aí, lembrando, como é que transforma calorias para joules? Eu já falei, né? Transformar calorias em joules é só você pegar esse valor aqui, ó, de 11 milhões e multiplicar ele por 4,18, né? Eu vou multiplicar ele por 4,18. E o tempo, que é 3 horas, eu vou transformar ele para segundos, né? Como é que transforma de hora para segundos? Primeiro você multiplica por 60, porque você transforma em minuto, e o resultado de volta você transforma mais uma vez em segundos, que é multiplicando de novo por 60. Então, vou multiplicar lá 11 milhões, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vezes 4,18, né? 4,18. Então, você tem 4, 5, né? 9, 8 e 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E a outra aqui, então eu transformei aqui para joules, né? E o outro é multiplicar 3 vezes 60 vezes 60, né? Então, 3 vezes 60 vezes 60, você tem 10.800. Agora é só dividir os dois aí, transformei um para joules e o outro para segundos, né? Mas você poderia perguntar, mas professor, eu poderia dividir direto? Poderia. Você ia apresentar, ele não disse que eu queria ir em watts, mas eu estou falando para vocês que eu estou fazendo, porque geralmente mais na frente a gente vai encontrar a potência em watts, e aí você tem que lembrar que a quantidade de calor tem que ser dada em joules, né? E o tempo tem que ser dado em segundos. Então você tem aqui 45,98,0000 dividido por 10.800. E aí, quando você dividir isso daqui, você tem um valor aproximado de 45, ou 4.257, aí vírgula 407 dá uma dízima, né? 407, e aí vou botar uma reticências aqui, ok? Então, não era obrigado nessa questão, eu poderia ser simplesmente pegado 11 milhões e dividido ali pelo 3, né? Só que eu ia encontrar calorias por hora, mas eu quis colocar em watts, né? Deixa eu botar aqui até o W no final, que é a unidade de medida do Sistema Internacional de Potência é watts. Mas para você encontrar o watts,
você precisa da quantidade de calor em joules e do tempo em segundos, ok? Então, finaliza aqui a 7ª questão. Nenhuma pergunta? Se tiver, mande aí, que eu vou para 8ª. Eu também já fiz a 8ª questão, mas vou refazer novamente, ok? Vamos para a 8ª questão. Como disse, eu não vou botar foto lá no grupo, porque essas questões todas já foram feitas, né? E é bom refazer, porque se você encontrar aqui algo que, por exemplo, você está fazendo, né? E aqui, se você errar, né? Se eu errar alguma coisa, eu tenho como corrigir aqui. Então, vamos lá. Você tem aqui, durante quantos minutos? Então, a minha pergunta é, qual é o tempo, né? Veja que quando é tempo, eu coloco aqui um T minúsculo, né? E aí, o poder se operar um motor de 8,4 kW. Veja que apareceu também aqui, ó, para potência, né? Porque ali a potência é dada em watts. Só que ao invés de dar em watts, ele colocou em kilowatts. Eu não tinha falo, né? Mas quando você vê um Q na frente, ou desculpa, um K na frente de uma unidade de medidas, né? Porque é quilo. Então, você tem aqui o kilowatts, que são 1000, 1 kilowatts, 1 kW, equivale a 1000 Ws, né? Ou seja, 1 kilowatts representa 1000 watts, ok? Então, por que eu vou ter que... a pergunta é, eu vou ter que transformar isso daqui em watts? Eu falei, deixa eu ler o resto da questão para a gente poder saber se vai precisar transformar ou não. Então, veja só. Ele disse logo a massa e é de água, ó. Então, ele disse a massa, né? 300 quilos. Aí você também pode perguntar, eu tenho que transformar a massa para gramas? Eles tenham paciência um pouquinho, vamos ver as outras unidades de medidas, né? E a temperatura diminui de 1 grau Celsius, então a variação da temperatura, né, é -1. Por isso que eu vou botar -1 aqui, porque é diminuir 1 grau Celsius. O que é diminuir 1 grau Celsius? Vamos supor, estava no 50, passou por 49. Estava no 100, passou por 99. Então, ele já está dizendo para mim quem é a variação da temperatura, né? Se ele falou que diminuiu 1, né? Então, a variação da temperatura é negativa. Aí você deve estar pensando, e o calor específico da água? Eu boto 1 caloria grama Celsius? Não, ele já disse aqui para mim, ó. Mas só que você falou, mas por que ele falou que o calor específico da água é 4,2? É porque ele não quis colocar em calorias grama Celsius. Ele quis colocar em quilojoules, quilogramas Celsius. Oxe, aí você pode estranhar. Mas não era 1 caloria gramas Celsius? Isso, mas eu falei o quê? Que 1 caloria vale quanto? Não é 4,18, ou alguns livros usam 4,2? Então, ao invés de usar 1 caloria aqui, ele colocou 4,2, né? Aí só que a gente não bota em calorias, a gente coloca em quilojoules, né? Por quilos, por Celsius. Então, isso daqui é a mesma coisa disso. Mas por que eu não vou trabalhar assim? Porque a massa já está em quilos, do jeito que ele quer, ó, quilos, né? Se a potência está em kilowatts, né? É porque o tempo vai sair em minutos. Então, quando eu tenho a fórmula lá da potência, ó, lá diz que potência é o Q dividido pelo T, né?
Eu disse a vocês que quando o Q estiver em joules e o tempo estiver em segundos, aqui você tem watts. Mas quando aqui estiver em quilojoules e aqui estiver em minutos, você tem kilowatts. Então é por isso que eu não vou transformar nada. Mas se você quiser transformar, você vai encontrar as coisas em segundos. E aí no final você transforma. Mas aí eu acredito que nesse momento seria uma perca de tempo. Mas não tem problema transformar. Eu vou fazer sem transformar para você ver, ó, a potência 8,4, né? Ó, a potência 8,4 é o Q da história, né? A quantidade do... Sim, vamos achar o Q, né, da história. A gente não achou o Q, né? Porque senão a gente não vai achar o tempo. Se aqui é a única fórmula que tem tempo, potência é a quantidade de calor dividido por tempo. A potência já está aqui. Aí ele, sim, a quantidade de calor. Aí eu vou encontrar lá na fórmula, né, ó. Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, encontrando quem é o que da história, a massa é 300, né? O calor específico é 4,2 e a variação da temperatura foi -1, né? Então, o que aqui vai ser igual a 300 vezes 4,2, né? Vezes 1, né? Vezes 4,2. Então dá 1260 menos, né? O que é que significa o sinal de menos aqui na quantidade de calor? Significa dizer que ele está cedendo calor, né? Só que aqui é 1260 quilojoules, né? Então, vou substituir lá na fórmula o P da história. Então, o P não é igual ao Q sobre o T. Então, o P é menos 1260, né? Só um detalhezinho, né? Quando você... Quando você for substituir o P, o Q aqui, ele é dado em módulo, viu? Porque o valor aqui do tempo não pode ser negativo, ok? Então, o P da história aqui foi 8,4, né? Igual a o Q da história, que foi em módulo, é o 1260, né? E o T é o que eu